Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. É isso mesmo que você está vendo. Esse é o novo estádio Luiz Lacerda, Casa do Central de Caruaru. E olha o zoom que a gente traz. Pode se aproximar aí da tela, colocar mais perto. Se você estiver na televisão, se aproxime da televisão. Se estiver no celular, coloque o celular aqui perto dos olhos. Porque o novo gramado do Central, ele está pronto. Uma reforma histórica, até eu diria, para o clube. Eram 14 anos esperando esse dia. O Central agora tem uma grama uniforme, uma grama de alta qualidade, e essa é só uma parte da transformação desse estádio que é tão simbólico e tão estratégico geograficamente para o futebol de Pernambuco, porque além de um gramado em plenas condições de receber jogos das séries B, C, D, por que não da Série A? Já teve, Náutico e Santo André. Sim, mas eu tô falando o gramado, esse novo gramado novo. em plenas condições, tá? E, para além dele, uma nova iluminação está sendo testada. No momento em que a gente grava esse vídeo, inclusive, a gente vai ter as primeiras imagens dessas novas torres de iluminação em LED. Na verdade, como é que chama, Cássio? Na Marquise. Na Marquise. Aqui, ó, esse setor A gente vai mostrar em alguns instantes para vocês o primeiro teste da Marquise com iluminação em LED, além das torres, né, que o Central tem do lado em que essa foto foi tirada, também terá iluminação em LED. Cássio, uma revolução, tá? Para Caruaru era mais do que necessário, e como eu falei aqui na abertura, é o estádio do Central, é a casa do Central, vai receber jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, mas estrategicamente pode voltar a ser uma porta de entrada para que os clubes do Recife dialoguem melhor com os pernambucanos do Agreste, sobretudo do Agreste, mas do Agreste para dentro, né? Porque cada vez mais Sport e Náutico Santa Cruz estão encolhidos dentro da região metropolitana do Recife. Tem a sua reserva de mercado consolidada na região metropolitana, mas tendo dificuldade e no interior. Perdendo espaço no interior, né, Cássio? Isso. No interior do Nordeste, Fred, a gente viu recentemente em Juazeiro do Norte, que é no sul do Ceará, a principal cidade do interior do Ceará, é bem distante da capital, e que foi feita a Arena Romeirão. Sim. Ali realmente foi a reconstrução do estádio, mas é um estádio público, mas é o estádio mais moderno do interior do Nordeste. Em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, vai ser refeito o Nogueirão. E aí é uma cidade que tem 2 campeões estaduais, o Potiguar e o Baraúnas. Aí você vai... Paraíba é meio à parte, né? Porque o Almeidão e o Amigão são estados até similares. Na Bahia tem o Joia da Princesa, da maior cidade do interior do Nordeste, Feira de Santana, que também é público. O único que não é justamente o futebol pernambucano, que tem essa característica, na verdade, né? Que os 3 estádios da capital são particulares e o maior do interior também é particular. Sim. Que é o do Central. Ou seja, qual é a diferença? Captar recurso numa hora dessa. Você pode até ter parcerias com a iniciativa, com o público, com o poder público, mas você acaba tendo que ir por outro caminho e isso gera um pouco mais de dificuldade. O Lacerdão, ele foi ampliado, aquele tobogã enorme foi construído no início dos anos 80. Assim como a Arruda foi, Ilha do Retiro, enfim, era um padrão. E, Fred, de iluminação eu acho que é dessa época. Eu acho que os refletores, a iluminação do Central, como a do Sport, a da Ilha do Retiro, não foi uma iluminação de 40 anos. Sim. Ela durou, enfim, até trocar por uma iluminação de LED, não era diferente do Lacerdão. E essa troca de gramado, aqui foi feita lá em 2012, há 14 anos, foi plantado de novo. Tiraram o gramado, era muito ruim. Primeiro, nos anos 90, tem que lembrar que a seca em Caruaru ela foi muito severa. Se você pegar vídeos dos anos 90, tem jogo assim que
com todo respeito, parece pelada. Campo de terra, assim, areia, assim. E o pior, Cássio, Era que essa normal. foi a imagem que ficou meio Marcada. né? Até rotulada. Você tinha pedaço do campo que era terra, assim. Isso. Era É muito rotulada essa imagem de que o Lacerdão é simplesmente um estádio de condições impraticáveis. isso. Que, a seca foi muito severa ali na metade dos anos 90, mas o Lacerdão ficou com essa imagem e enfim. E chega ali em 2012, tirou todo aquele gramado que aí já estava cheio de gramados diferentes, né? Porque bota uma placa de grama para fechar um buraco, bota outro pedaço de grama, sem ter muita cuidado com a uniformidade. E na hora que retirou tudo, passou uma lâmina, tirou tudo e plantou e ficou ok. Mas não foi feita a drenagem. Por exemplo, para dar um exemplo, plantou um novo gramado e o gramado sempre teve a dificuldade de irrigar o campo do Central. Eu lembro que teve isso já há uns 10 ou 15 anos, que foi até uma ideia boa, mas depois vetaram, que era pegar a água do rio, que corta Caruaru, fazer um mínimo de tratamento e usar, que era água de reuso, que é água que não pode ser para a população, mas você fazia um reuso para isso, para irrigar. Mas até aí, em algum momento, até a vigilância sanitária acabou vetando essa ideia, foi recuada. E caminhão-pipa no interior acaba tendo um custo muito diferente. Então veja que a manutenção do campo, não é do estádio não, do campo sempre teve essa dificuldade. Essa obra, Fred, ela não foi só o campo. Ela foi a drenagem pela primeira vez. Aí, veja, desde que eu me entendo por gente, é a primeira vez que o Central tomou conta da drenagem, fez tudo diferente, não fez só tirar o gramado, tirou o gramado, cavou, fez tudo, cavou um poço artesiano, tá? Se não me engano, está do lado de lá, para ajudar. Vão ter 2 poços. Um já foi feito para dar conta da manutenção, enfim, do cuidado com o campo. E esse poço já está funcionando. E a ideia é ter um segundo, um poço artesiano. E depois foi feita a drenagem. Foi uma obra que durou 3 meses. A drenagem, depois chegou o clube comprou 8 mil metros de grama. Um campo de futebol é 105 por 68. Isso dá 7.140 metros quadrados. Só que você não pode colocar só a área do jogo. Você bota... É só ver aqui, ó. Você bota um pouquinho pra cá. Sim. Mas só, tipo, a área do jogo é 7.140, mas o Central comprou 8 mil, porque você tem, obviamente, tá muito claro aí que você tem essa área um pouquinho fora das linhas do campo de jogo. E elas chegaram de caminhão, em placas, aí o clube foi colocando. Logo na primeira semana, acho que nos primeiros dias já botou 20%. É um trabalho até rápido, Fred. Sobre essa grama, vale uma curiosidade. Na época da Copa do Mundo, muita gente ficou atenta a isso porque você sabia os tipos. Era a grama. Exatamente. Enquanto você estava falando, Cássio. Mas o da Arena Pernambuco é Bermuda Celebration. Que é a mesma da Ilha do Retiro. Isso. Do Lacerdão, da Arena Central, o Central tá querendo chamar desse jeito agora, é Esmeralda Imperial. Isso. É uma grama mais... Eu vou dar um zoom, Cássio. Vou trazer aqui uma foto da grama Esmeralda Imperial. É um tipo muito diferente, tá? Lembra muito a dos Aflitos. Não, mas eu ia dizer, a dos Aflitos anterior. Sim, anterior. Pronto, da hora que você colocar essa foto, eu ia dizer, essa grama ela remete um pouco mais do passado. Exatamente. Certo. Mas houve a discussão sobre o tipo de grama do Lacerdão. Certo. Primeiro, a quantidade de água que precisa. Pense que é uma cidade. Nos anos 90 era colapso, mas continua sendo dificuldade. Primeiro, que é uma cidade muito maior, uma cidade de 400 mil habitantes, com mais de 1 milhão no agreste. A barragem de Jucazinho, que, embora seja imensa, mas ela nunca enche, né? Porque ela foi feita numa parte que não chove tanto e a água não escoa tanto. Então, dificilmente sangra a barragem de Jucazinho. Então, o fornecimento de água potável sempre é um problema em Caruaru, menor do que era antigamente, sim, mas que para um campo de futebol que demanda o tempo todo, você tem que pensar nisso. Então, a lógica seria um gramado que consome menos dessa manutenção e que se adapta melhor ao clima. Lembrando, quando a gente fala Arena Pernambuco, Aflitos, Ilha, a gente está no litoral. Caruaru é uma cidade em uma mesma região diferente. É no agreste, é um outro clima, é uma outra altitude, são 450 metros, ou seja, não é a mesma condição. Então, tomara que dê certo, isso eu não estou avalizando, eu só estou dizendo assim, que não foi a revelia, foi uma grama que se adaptasse melhor a uma condição, Cássio, muito específica, que é a de Caruaru. Eu estava acompanhando, né, os stories que o Central coloca, vídeos que se colocam, e um deles foi você que retweetou, e eu vi, acho que através de você. E era alguém filmando
já depois que o campo estava todo com a grama colocada e alguém filmando. E saltou aos meus olhos isso. Lembra que um dia desse, a gente aqui, antes de gravar, eu falei: Cássio, eu fiquei meio. Eu achei meio estranha a grama que o Central utilizou. Eu acho que, por você fazer uma reforma desse porte e não ir para a grama que todo mundo utiliza, que dá a sensação dos gramados ideais no futebol. E aí, quando eu li o seu post, que eu vi que era a Esmeralda Imperial, eu fiz uma pesquisa e foi dito exatamente o que você falou, né? Que a Esmeralda Imperial ela é resistente, durável e com uma excelente recuperação pós-uso, né? Então, é uma grama ideal para condições não ideais. Exato. E você tem que pensar que Caruaru é muito diferente assim do Recife. Veja, chove menos, altitude E diferente. até a capacidade do Central de E investir em manutenção, irrigação, claro. né? Só agora que foi ter um poço. Drenagem e irrigação. Quando teve essa obra, por exemplo, é uma condição tão adversa. E tem detalhes, tem cidade, você indo para o sertão fica mais adversa ainda. Que teve a debate. Por que não artificial? Que é o que eu acho que deveria ter ido, ou pelo Ma- menos semi-artificial. Mas tá no. Primeiro, mas aí 2 milhões. Perceba que, ó. Sim. Foi muito barato, né? 350 mil. Não, 350 mil tudo. Sim. Só a grama mesmo foi 186 mil reais. Veja, 350 mil é mão de obra, Sim. é a drenagem. Não, mas ok. Porque até para colocar a grama sintética tem drenagem também, tá? Assim, chove do mesmo jeito. Mas o Náutico e Sport, o Sport já fez o dele e o Náutico tá fazendo agora. O Sport já fez e já concluiu, o Náutico tá fazendo os dois no CT, cada um botando 2 milhões de reais para fazer um campo sintético. O Central não tem a menor condição de botar 2 milhões sozinho. Por isso que eu falei, da relação de ser uma coisa particular. Aquele dinheiro, Cássio, que o Uri destinou para a Ilha do Retiro, para essa última, ele detalhou o que foi gramado, o que foi iluminação, o que foi reforma elétrica? Não, né? Foi só um pacote. É porque a parte elétrica do esporte não foi só refletor, né? Isso, Foi a fiação reestruturação elétrica. até um terminal de energia Isso, ali, né? foi criado. Foi criado. Por que eu fiz essa Mas pergunta? aí foi cerca de 10 milhões de reais, Fred. Tudo, né? O pacote, né? O pacote. Porque... E isso sem considerar as cadeiras que foi uma obra Sim. antes, porque ali já foi 5 milhões, ou seja, você vai aumentando. Por que eu fiz essa pergunta? Porque o esporte já tentou trocar seu gramado dezenas de vezes. Até fazer a drenagem. Até fazer agora uma obra muito complexa de drenagem. O esporte passou quase que um ano utilizando a Arena de 400 Pernambuco. caminhões tirando terra para Meu trocar. irmão, assim, uma maior reforma. E deu certo. Finalmente deu certo. Mas veja, o gramado Bermuda, que é o que o esporte utiliza, que é o ideal. É o da Arena Pernambuco. Que é o da Arena Pernambuco, das arenas de Copa do Mundo, Sim. daqui do Brasil, tá? Quando você vai para a Europa, para o Catar, são outras gramas, mas que remetem ao mesmo perfil da bermuda. Ela é menorzinha, por exemplo. Se você colocar, não sei, tu chegou, tem a foto, porque esse fio maior, a bermuda ela é mais contida. A bermuda é a grama que a gente tá acostumado a ver. Não precisa nem. Não, mas tô falando das folhinhas mesmo. Assim. Mas é porque eu acho que eu vou tentar trazer depois aqui, mas é porque é tão comum a bermuda que o ideal era a gente mostrar. Me lembrou demais os aflitos antigos, assim. Mas é porque dos aflitos. Não, mas era isso. Era esmeralda. Era esmeralda. Eu não sei, por exemplo, porque existem tipos de bermuda, né? A Bermuda Celebration, essa é esmeralda imperial. Eu não sei exatamente qual era a esmeralda dos aflitos, mas enfim, mas era do mesmo tipo, podia ter uma diferençazinha aqui ou outra. E, enfim, foi dos aflitos durante muitos anos. Mas aí alguém fala, pô, mas o gramado dos aflitos não era bom. Mas veja, não era exatamente porque era só o tipo da grama. Era o solo que já estava desgastado, era a drenagem estava ruim, Eu lembro que os aflitos, nessa época da Esmeralda, Fred, ele era muito curvado, o cara olhava do outro lado. Meu Deus do céu, tinha uma ladeira, pô. Você ficava vendo o cara quase perto do joelho. Já joguei ali algumas, essas peladas que tinha na imprensa mas contra é a comissão importante dizer técnica. isso para dizer que não é só o gramado. Sim. Não era só a grama esmeralda que fazia os aflitos ter essa condição. Era um conjunto, uma série de fatores. Enfim, que dê certo no Central, mas isso foi a primeira etapa, tá, Fred? Essa foi do gramado, ela concluiu, já teve a marcação, foi colocado depois. Aliás, a gente até... Então, o que você queria? A gente até já abriu o vídeo, na verdade, com
já com o campo marcado, né? Isso, já com o campo marcado. E a gente tava fazendo o vídeo antes de ter o primeiro jogo. Assim, Sim. não tinha tido jogo ainda. Aqui, Cássio, tem até uma outra imagem, né? Foram 2 imagens que você mandou que mostra. Essa aqui acho que foi do GE, né? Essa foram do GE. Isso foi o que estava na matéria do GE, já citando a possibilidade até do Santa Isso. Cruz, né? Dá pra você consegue ver, isso aqui não é o corte da grama não, tá? Porque de vez em quando você corta um pouquinho pra fazer. Isso aqui são os rolos de gramado. Você consegue ver nessa foto à esquerda, tá? Verde escuro. Essa diferença de cor, Fred, isso aqui é porque a grama é de rolo. Sim. E é por isso que precisa de algumas semanas para ela, Pra para dar o corte, ela ficar uniforme, ou seja, é um processo. Algumas ficam pelo transporte, algumas vêm um pouco mais queimada enfim, ela vem de rolo e tava passando pro processo normal, né? Perfeito, Cássio. Inclusive, veja, vendo de longe, porque ela passa menos aquele visual da Esmeralda, né, que tava gravando. Bem menos. Inclusive, eu tava aqui procurando, Cássio, um slide pra gente trazer um pouco da bermuda, mas vai ficar próximo com uma imagem como essa. Não, você vê a diferença se for naquele muito no zoom, daquele né? zoom. Mas... Eu não consegui um zoom tão grande, vou trazer a bermuda aqui, não é um zoom tão grande, não tem como a gente trazer esse diferencial. Mas, Cássio, pra gente avançar na questão desse debate, como eu ia falando, o Central, ele vai utilizar seu campo, e nesse momento que a gente grava o vídeo, Santa Cruz, por necessidade extrema, a gente tem o Arruda em condições precárias, sem laudos, com restrições de todo tipo, impedindo o Santa de realizar... Sem laudos e aparentemente sem condição de ter laudo ainda. Isso. Né? Ele não tem com laudos. restrições absolutas, Cássio. E a Arena de Pernambuco, a gente viu a situação muito complicada que o gramado ficou depois do jogo. Ficou, né? Já vinha complicado. Deixa o Santa Cruz meio que numa encruzilhada. E até agora não conseguiu. Isso me surpreende um pouco, não conseguiu nem acordo nem com o Náutico, nem com o Sport também, para ter qualquer jogo no estádio dos rivais. Né? E a pergunta que eu faço é: o Santa já sinaliza, já estuda trazer o próximo jogo dele. Evandro já sondou. Para Caruaru, tá? Para além de uma necessidade extrema, que é o que o Santa vai fazer nesse momento, você acha que o Central deixar esse estádio em plenas condições de iluminação, transmissão sempre teve, tá? Esse estádio, ele poderia ser utilizado estrategicamente pelo próprio Santa, pelo Sport, eventualmente numa Copa do Nordeste, acho que na Série B, eu não sei se o estádio atende a todos os requisitos. O último jogo contra o Maranhão, assim, um jogo do estadual. Um jogo do estadual, perfeito. A sua pergunta é nesse caminho. Nesse caminho de tipo, para além da necessidade. Ok, na necessidade todo mundo usa. Eu comecei citando os outros. Ceará e Fortaleza tem Quando cito Ceará e Fortaleza, obviamente as duas principais forças do estado do Ceará, mas qualquer outro clube do Ceará poderia fazer isso, Ferroviário, enfim, qualquer um. E o Icasa, que já é de Juazeiro, mas assim, Ceará e Fortaleza tem agora uma opção excepcional para... O Castelão tem aquele problema do gramado, que de vez em quando tem que jogar no PV, porque o gramado é o estádio mais utilizado do Brasil e tem um problema de iluminação lá, de manutenção. Aí, em vez de jogar o PV, você pode até jogar o PV, mas se você colocar hoje um jogo na Arena Romeirão, assim, você contempla o interior de estar num estádio em ótimas condições. Detalhe, ótimas condições, verdade, é uma arena. O Bahia, quando teve a tragédia da Fonte Nova, jogava em Feira de Santana, e é um estádio grande. Enfim, a Paraíba já tem o Amigão, né, que é do tamanho do Almeidão. Pernambuco sempre teve o Lacerdão. Santo Sport já decidiram um turno em Caruaru, mas por uma questão de mando de campo, ficou ali numa dúvida, acho que foi em 86, e o Santa ganhou dos pênaltis. Aí foi pro Lacerdão, deu 19 mil pessoas. O Náutico, quando eu falei o Náutico no começo, jogou a Série A, o cara do Central enlouqueceu. O Central já jogou a Série A, o recorde do estádio é Central e Flamengo, 24.450 pessoas. Em 1986 o Central ganhou do Flamengo, 2 gols de Ronaldo, atacante do Central, 2-1. 24 mil pessoas aí, meu irmão, maluquice, anos 80 na veia. Mas o Náutico, em 2009, não pôde jogar nos aflitos, jogou contra o Santo André, levou 13 mil pessoas. Série A, né? Na Série A. O Santa, há alguns anos, jogou Copa do Nordeste, não estava com a Arruda, estava sem laudo. Ganhou do Bahia. Foi Santa e Bahia, foi no estádio do Central. E no Pernambucano, nos últimos anos, a gente tem visto, Fred, quando o estádio estava liberado, alguns times do interior, que não são de Caruaru, levaram o jogo para Caruaru. Aí, tá me vendo na cabeça, vou dar um exemplo, que eu não sei nem se...
Mas Belo Jardim Esporte, Sim. acho que teve Belo Jardim Esporte, não Sim, foi? sim, sim. Pronto, Isso aconteceu bastante. Pronto, isso era para acontecer mais. Não, na verdade, o ideal é que o Belo Jardim jogasse Belo Jardim, até porque tem um estádio de 7 mil pessoas lá, o Mendonção. Mas nessa condição de ter um estádio estratégico, era para ser muito. E por muitos anos não foi, entre um dos motivos, condição do gramado. Aí teve um momento que não dá para você levar, na hora que os gramados foram melhorando, a exigência foi subindo, e colocar um gramado que você pode voltar com um jogador com ligamento rompido, pisou no buraco, uma condição. Então, assim, era compreensível. Que não seja agora. A gente vai ver agora como é que se o gramado vai ter realmente funcionando muito bem, com a drenagem, com o nivelamento dele. E nesse ponto para a estratégia de Caruaru, falando um pouco para quem não só para pernambucanos, Caruaru fica a 130 quilômetros de Pernambuco. Pernambuco ele é meio horizontal, né? Então ele vai... Bem horizontal, né, Cássio? Meio é foda. É por isso que eu chamo de tripia, galera. Meio é pau, não, mas, cara, 100% horizontal. Pernambuco é horizontal. Então, a BR-232, ela corta do litoral ao sertão. Então, é Pernambuco, as cidades estratégicas, já é Vitória, Gravatá, Caruaru, aí vai de Serra Talhada, Salgueiro, e aí por aí vai. Tem hora que divide, aí um vai bater Araripina e outro vai bater Petrolina. Caruaru tem 400 mil moradores, muitas cidades de grande porte para o interior, próximas a 100 quilômetros pelo menos, como Garanhuns para baixo e Santa Cruz Capari para cima. Tem mais de 1 milhão de pessoas nessa região. E, obviamente, essas pessoas gostam de futebol como na capital. Tendo o time... Caruaru não participou do Pernambuco desse ano. A primeira vez desde 1961. Do Pernambucano, né? Desculpa, do Campeonato Pernambucano. Primeira vez desde 61 que isso aconteceu. Foi uma bizarrice. Com essa possibilidade, com esse estádio, essa é a minha opinião. A gente trata aqui com informações, dava trazendo informação, mas falando um pouco de opinião. Se fosse... fizesse um dirigente náutico, do Santa ou do Sport, numa quantidade de jogos, não do brasileiro, como o Fred falou. Ninguém tá falando de colocar um jogo da série, até porque com check-in poderia ser um problema. Não tem como. Mas num calendário apertado, começa no ano, o Sport poderia estar jogando com sub-20. O público foi até ok na Ilha do Retiro. Esse jogo poderia ser em Caruaru, uma campanha de sócios que você faz assim, nesse jogo Esse jogo do Maranhão, semana que vem, não que vá, obviamente tá muito perto, não é isso que a gente tá dizendo. Mas é só como exemplo. Mas é o exemplo claro. Você olhar assim, esse joguinho aqui, cabe ali. Vamos levar pra Caruaru? Os outros da Copa do Nordeste estão de 5 mil pessoas, é time misto que tá jogando. E não é só passar isso... mas quer dizer que só vem nesse nível? Não, mas você vai estimulando, vai sempre tratando, todo ano vai jogar... Os gaúchos, teve uma época que eles jogavam, eles botavam todo o jogo em Rivera, que é aquela cidade, que é um estádio... Sim. Que na verdade... É difícil com o Uruguai. É porque Rivera, na verdade, é no Uruguai. É porque ela é do lado de Santana Livramento. Só que o estádio maior fica em Rivera. Que até a Copa América foi lá uma vez. Exatamente. Então, o Brasil teve um mando de campo lá. Isso, o Brasil jogava em 95, né? Aí já teve Grenal ali. Porque você estimula aquela parte da população gaúcha. Eu acho que em Pernambuco deveria acontecer esse tipo de coisa também em jogos desse porte. Assim, sempre vai ter torcedor, mas o meu camarote, vou perder o direito e tal. Isso você acostuma, você pode dizer, meu irmão, vai ter 99% dos jogos, isso é um. Porque um do Sport, um do Náutico, um do Santa, primeiro, você já movimenta Caruaru. Você já coloca Caruaru no mapa de uma galera que tá ali. E porque nesse momento todo mundo que tá em Caruaru tá só vendo futebol pela TV. E na hora que você tá vendo só pela TV, meu irmão, já tá muito claro que tem gente que tá jogando melhor por aí. Fica mais difícil se você não se faz presente, fica mais difícil de você ganhar essa parcela. E aqui, eu posso falar até na pesquisa? Era isso que eu ia perguntar, Cássio, porque tem um fator a mais aí, que é a não tão gradual diminuição do espaço dos clubes do Recife nas cidades chaves do interior de Pernambuco. O Sertão já nunca foi uma região muito... Nunca foi, mas o Agreste tem. Sempre foi hostil a Sport, Náutico e Santa. O Sertão ele é dominado pela torcida para os times do Rio de Janeiro, sobretudo pro Flamengo, né? É muito Flamengo o Sertão. O Agreste, ele tem a força dos clubes de São Paulo. Tem uma força dos clubes de São Paulo, uma ligação histórica ali, né? De idas e vindas. A relação talvez tenha de ligações diretas, de ônibus que partem diariamente para São Paulo. A história do próprio presidente da República, ela Garanhuns, é uma dessas histórias que ligam o Agreste a São Paulo, tá? Tem várias... Não, mas acho que você... eu já fiz, Cássio, uma reportagem uma vez e eu vi declarações do tipo seguinte: Recife é o lugar que vai quando tem um problema sério de saúde.
Qualquer outra lógica, tipo, preciso melhorar de vida, vou para a cidade, De São a Paulo. cidade é São Paulo. Você sai. Isso eu estou falando, obviamente, Numa relação. das cidades ou áreas mais rurais do Agreste. Né? Obviamente, Claro. né, dentro de Caruaru, isso já tem uns 10, 15 ou mais anos que eu fiz essa reportagem. Então, me chamou muita atenção essa declaração. Não, Recife é uma referência de emergência hospitalar. Tá? E aí, Cássio, a gente acompanha históricos de pesquisa. Existia uma incidência dos clubes de São Paulo, mas existia e ainda existe uma fatia interessante na questão do futebol de torcedores, sobretudo do esporte, mas de esporte Santa Cruz e Náutico. Mas isso vem apresentando uma redução, né, Cássio? Isso. Olha, considerando a pesquisa, pelo menos que eu fiz aqui, a última em Pernambuco, do Instituto Múltipla, ela foi feita em 25 e o Corinthians lidera no Agreste. Quando eu falo Agreste, não é Caruaru. É o Agreste, eu até falei mais de 1 milhão, foi até econômico aqui, foi só para não ter o risco de errar, mas na verdade o Agreste tem 2.390.000 moradores. Isso corresponde a 25%, um quarto da população de Pernambuco. O Corinthians, na pesquisa anterior, ele já liderava, certo? Mas, primeiro, o total de não torcedores é muito grande, é 53%. E aí pode estar dentro da margem de erro, pode ter sido a metodologia da pesquisa, por exemplo. Foi essa pesquisa que eu acho que ela chamou a atenção por isso. Eu acho que está, que aí em todos os lugares. Eu acho que, por exemplo, esse número está excessivamente grande. Mas, tratando dessa forma, você faz essa ressalva. E o Corinthians, deixa eu botar aqui para o Agreste. Ele subiu de 8,3% para 13,1%. E já era o primeiro. Agora, o Sport era o segundo e caiu para terceiro lugar. Foi superado pelo Palmeiras. O Palmeiras agora aparece com 6,5%. O Sport tinha 7,9%. Pode ser variação da margem de erro? Pode. Mas é legal quando a variação é para cima, né? Pode ter sido reflexo do pior ano da história do Sport? Pode. Foi feito em 2025. Isso. E ali no meio do caos. O Sport caiu de 7,9% para 5,6%. Em termos de projeção de torcida, o Corinthians teria 313 mil torcedores, o Palmeiras 155 mil, o Sport 133 mil. Aí em quarto lugar vem o Flamengo e São Paulo, cada um tendo 5,1%, cada um tendo cerca de 121 mil torcedores. Em sexto lugar, o Santa Cruz com 4,2%, isso dá 100 mil torcedores. E em sétimo, o Náutico com 2,3% ou 54 mil. Ou seja, considerando que a margem de nenhum time é altíssima, ou seja, em tese, essa pesquisa está puxando todo mundo, não só os pernambucanos, mas os paulistas, todo mundo está sendo puxado para baixo. Ainda assim, e mesmo num cenário de dificuldade, Náutico, Santa e Sport, Fred, teriam 287 mil torcedores. Eu acho que é muita gente. Eu acho que é muito detalhe. Isso apontando como primeiro time. Sim. Porque o cara que disse o Corinthians, desses 313 mil corintianos, claro que pode ter uma parcela que o cara é só Corinthians, mas pode ter o cara é Corinthians e Sport, Corinthians e Santos, Corinthians e Náutico. Então, mas como primeiro time, são 287 mil do trio de ferro no interior. No Agreste, porque Zona da Mata tem mais, certo tem mais. Eu acho que é muita gente para você deixar de lá. Antes de mudar essa tela, só queria dizer que quem tá acostumado, aquilo não era cadeira, não vai ter cadeira não, aquelas cadeiras estavam muito velhas. Aí o Lacerdão, ele passou um pouco de Ilha do Retiro. Sim. Aquelas cadeiras de ferro bem antigas, tirou tudo, só que o Sport botou novas cadeiras. O Central transformou, como tem cadeiras do outro lado, o Central tem cadeiras dos dois lados, ele transformou em 2 setores. Cadeira fica só desse lado e lado é arquibancada coberta. Ótimo. Passou, reformou o banheiro. E acho que a médio prazo pode retornar. Porque o ingresso, a manutenção é melhor. Sim, e fica mais barato. Cássio, a gente vai trazer aqui um mapa que a gente montou com todos os estádios do interior. Tem um vídeo sobre isso, né? Isso, que já receberam jogos da primeira divisão de Pernambuco. E aqui serve para a gente identificar um pouco o quão estratégico é e como é difícil chegar, tá? Obviamente, os 3 estádios do Recife não estão nesse mapa. A gente tem a Arena está, São Lourenço da Mata está, mas a gente tem a região metropolitana do Recife, sem o Recife, Agreste, Zona da Mata como um todo, Agreste e Sertão. E aí a gente destaca, Cássio, estádios históricos, e de todos esses,
A maior capacidade de público é a do Luiz Por Lacerda, por muito, tá? A gente tem o Gigante do Agreste, mas esse está completamente abandonado, né? Um estádio com um momento muito, muito difícil. Inclusive, nesse vídeo que a gente falou, a gente passeia por todos esses estádios, tá? A gente mostra, inclusive, como eles estão hoje em dia, alguns deles, né, com um comprometimento estrutural quase que irreversível. Fred, primeiro, tá? Pernambuco é horizontal e só uma parte pra turma ter interessante. Pô, mas eu achava que Caruaru era mais longe. Isso aqui são 130 quilômetros. Sim. Mas aqui eu vou falar um pouco da distribuição da população de Pernambuco. O sertão é daqui pra cá. O sertão toma uma massa de terra gigantesca, porém, só 19% da população de Pernambuco mora no sertão. Daqui, veja, daqui pra cá tem 80% da população de Pernambuco. Daqui pra cá, Isso. não, desculpa, daqui pra cá 19, daqui pra cá 81. A concentração De Arco Verde para cá. Arco Verde já é sertão. Isso. Então, é a Porta do Sertão. Não, porque é mais Isso, de Arco Verde para. Isso. Isso. Daqui pra cá 19%, daqui pra cá 81%. É muita só a região metropolitana, juntando Recife e cidades vizinhas, dá 41,9%. É por isso, inclusive, que toda vez que falo que eu acho que o trio de ferro assim, dificilmente vai perder, porque a população de Pernambuco está muito concentrada na região metropolitana em relação ao resto do estado. Mas, enfim, desse estado para todos esses aqui, são estádios de 4 mil lugares, 3 mil Isso. lugares. De repente tem um aqui. É só lembrar, em 2003, Garanhuns recebeu a decisão da Série B, B. Sport e Palmeiras. É. E aí, Cássio, pra gente terminar o vídeo. Por que não foi Caruaru? Por causa do gramado. Em 2003. O gramado não trazia condição, né? Veja, em vez de jogar aqui, no jogo não foi no Lacerdão. Cássio, pra gente fechar, algo que, como eu disse lá no comecinho, aconteceu durante a gravação desse vídeo. O primeiro teste, Cássio, da iluminação LED, dessa marquise que o Central tem agora, tá? Para iluminar o seu estádio. Aí esse registro do Giro dos Esportes, de Varley Santos, que toca o blog, que cobre o futebol de Caruaru, o Central, com detalhe, acompanha o Central, viaja todos os jogos do Central, transmitiu inclusive Laguna e Central no Rio Grande do Norte. Enquanto ele tinha feito isso aqui, já estava fazendo até o vídeo do lançamento das camisas do Central que estava lançando. Então ele fez esse primeiro registro, Fred. E aqui vale a curiosidade. O torcedor do esporte tá falando, tá ficando parecido, o torcedor do esporte. Mas é isso mesmo. O Central ele tinha 4 torres. Ele tinha as torres aqui, tem as torres do lado de cá. Uma na frente da outra. Né? E todas nos escanteios, né? As torres nos escanteios. Sim. Só que as torres do lado onde fica o tobogã já colocaram já foi trocado, vai só testar, mas já foi trocado todos os refletores, as lâmpadas antigas pelas agora o equipamento de LED, e do lado de lá o Central não está usando as torres, vai usar a marquise, como o esporte faz na marquise da Ilha do Retiro, só que o esporte não tinha as torres, o esporte não substituiu, ele já colocava na marquise, né? Aí vai ser a mesma coisa. Então, assim, inclusive a tendência dos estádios hoje nem terem mais torres. Mas na verdade a tendência é os dois lados serem assim. Sim, a questão que como foi o Morumbi, né? O Morumbi fez essa transformação. E eu achava, inclusive, que na ilha iam fazer isso. Eu achava que quando tiraram, que tem as duas torres, ia fazer a mesma coisa do Morumbi, que ia botar uma estrutura em cima. Isso. Que ia fazer, mas enfim, não fizeram. Mas o Lacerdão vai ter essa diferença agora. Tá escuro porque, obviamente, só tá sendo testado o lado de lá. As torres de cá ainda não foram ligadas, mas enfim. E tem a poesia da imagem. Não. Né? Tem que estar escuro pra que. Não, mas tá bonito, assim, tá um visual diferente e, se não me engano, 2,5 vezes mais potente do que a iluminação anterior. É muito diferente, tá? Cássio, primeiro jogo nesse final de semana sem público, né? O Central tem. Aí é muito azar. Aí mesmo, mas o enfim, Central tem uma restrição, né? Por conta de atos racistas. Um ato racista. Um torcedor que. Um ato racista, né? Um ato racista e que não foi identificado. O cara foi escroto e entre aspas, pra sorte dele, mas que a vida tome conta, assim, ele aprende em algum momento, assim, passou ileso. Porque se tivesse identificado, a polícia tivesse prendido, mas como não houve identificação, foi pro STJD, o Central foi punido, pagou a multa de 25 mil reais. Não conseguiu reverter em pedaço do estádio, nada, né? Tentou, não conseguiu. Como a gente viu na Bósnia, né, que na decisão só foi o setor específico. Cara, né? Eu não sei se o Central tentou dessa forma, mas não conseguiu, Fred. A gente já teve isso no Brasil também. Já teve áreas do estádio do Grêmio, do próprio esporte.
A geral geral da ficou jovem vazia. ficou vazia Porque por acho que foi época. gritos homofóbicos, se eu não me engano. Não me lembro Ó, exatamente o que. Eu acho que foi violência mesmo. ou violência, mas foi só os setores. Isso. E esse jogo foi na Série D do ano passado, Santa América. Aí é apenas uma coincidência assim. Aí a punição vai ser Central e América. Certeza. Porque ali tem essa primeira fase do ano passado e agora os primeiros jogos É uma coincidência simbólica e quase que uma justiça Ao feita aí América. pelo acaso. Ao América. Ao Né, América. que foi o jogador do América foi a E vítima. o Central até ganhou, o América até ganhou esse jogo ano passado, é favorito, embora tenha perdido 3-0 do ABC na Copa do Nordeste, mas enfim, vai pra Série D e só pra colocar no Santa, os dois, Série D e Série C, são nos fins de semana, certo? Sim. Nos 2 próximos fins de semana, o Central joga em casa, América e depois o Souza, e o Santa joga fora de casa. O Santa só volta a jogar como mandante quando o Central for visitante. Então não vai chocar. Claro que numa composição, um poderia ser no sábado e outro no domingo. Mas não vai nem precisar isso. Vai ser. Aí o que a gente estava acabando de falar. Caruaru tendo jogo todo fim de semana. Veja Isso. que diferença. Sem É. contar, e no fim das contas. E o Central ganha o dinheiro do aluguel, tá? Claro. Assim, isso aí, e pode até cobrar mais caro, que agora ele. Como reformou o carro não fica melhor? Claro. Pronto, reformou é outra coisa agora. Então é isso, tá? Dessa forma a gente apresentou aqui esse novo Luiz Lacerda, Só quero deixar registrado. estratégico para a história. Colaborei com o gramado, viu? Tem um Pix, Não, né? não, o Pix da torcida. Fizeram o Pix da eliminação também. O Pix da eliminação do gramado, eu acho que bateu 140 mil, 150 mil reais. Quase que o gramado Quase que o gramado todo. Não a obra Sim. toda, mas só o gramado. E quero dizer que eu ajudei nessa história, com muito orgulho aí, tomara que funcione. Então, a gente apresenta esse novo Luiz Lacerda, um estádio importante para a história de Pernambuco e estratégico para, quem sabe, um novo ciclo de desenvolvimento do futebol do Agreste em si, pensando nele mesmo. Primeiramente, diria, tá? Isso, Primeiramente. pensando nele mesmo, tá? Para que o Central, quem sabe, volte aí a ter dias melhores, a disputar uma terceira divisão do futebol brasileiro e a estabilizar no Pernambucano. Não faz o menor sentido Caruaru, Luiz Lacerda e, fundamentalmente, o Central não disputarem Isso. a divisão principal em Pernambuco. Pode voltar a pensar em Série C. Acho que Série B hoje é de uma realidade muito distante do Central, mas a Série C, por que não? Eu acho Até que porque é o recordista da Série D, tá na hora de sair, isso. né? É acessível. E também, numa visão da capital pro interior do estado, que Sport, Santa Cruz e Náutico tentem recuperar o terreno perdido para as equipes do eixo, porque esse é um mercado em constante disputa, centímetro a centímetro. E a Tá. imagem do tobogã, que é a que geralmente fica para o visitante, Sim. mostra o tamanho da demanda. Santa e Central, no passado, foram 10 mil pessoas com a turma do Santa Cruz lotando o tobogã. O Sport o tobogã que a gente fala, aquele que tem Isso. escrito ali. Aqui é o gramado antigo ainda, tá? Isso. Mas essa foto pra gente finalizar é só pra Para mostrar mostrar o tobogã. o tamanho da criança, né? Um grande estádio com esse tobogã que é muito marcante. Pronto, e geralmente quando o Náutico e Santa Sport eles pegam esse setor inteiro. O Náutico já encheu algumas vezes, na final do Pernambucano de 18, Sim. primeira. O Santa lotou ano passado, o Sport já lotou outras vezes. E ano passado, o próprio Central, embora não tenha subido, Central e Maranhão, o jogo ali do mata-mata, e aí era só o Central. Sim. Central levou 12 mil pessoas. É. Veja, um time, cara, botou 12 mil pessoas no estádio, então O Novo Horizontino e o Mirassol não coloca nem pra... 1.037 pessoas, Pra disputar título. o público do Novo Horizontino na última rodada da Série B. 1.037. É isso, tá? Esse aqui é o velho Lacerdão. Agora é a Arena Tá. Central, viu? E aqui, a iluminação da Arena Central. Futuro chegando, importante a gente À celebrar. medida do possível, claro, né? Claro, né? Com algumas precariedades que a gente até trouxe aqui. Mudaram como o a banco. escolha da grama. Estão construindo um banco novo, foi para dar mais tempo da área dos jogadores, o vestiário foi reformado. Tem até um vídeo muito bom dos camarotes que ficam lá embaixo do tobogã. Quando a visitante sobe, ela sobe uma curva que na hora que ela fica numa parte mais alta, ela olha o lado do camarote por dentro todinho. Aí o vídeo do Central dizendo que tinha muita... Isso é embaixo da arquibancada. A turma jogando copa, a confusão da porra, o Central. Sobe o muro, aí subiram o muro agora, aí o torcedor visitante não consegue olhar mais quem tá nos camarotes. Certo. Aí fizeram o muro todinho na parte interna. Então é isso, tá? Vídeo sobre o Luiz Lacerda entregue à Arena Central. E se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida. Se você não conhecia o nosso canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. É importante para que cada vídeo que a gente produza, cada vídeo que a gente
coloque no ar, chegue diretamente, você receba a notificaçãozinha no seu celular e assista na sua TV, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio é de João Trigueiro, a edição de Gabriel Costa, nesse programa específico. Nós somos um pedaço do 45 Minutos, estamos nessa estrada desde 2014 e agradecemos muito a atenção de cada um de vocês pro nosso trabalho, para que a gente continue, tá, multiplicando e chegando em cada vez mais pessoas. No último mês de março, 2.400.000 visualizações, nosso recorde, tá? Nosso recorde era de dezembro, 1.400.000. Em 3 meses conseguimos aí, tá? Mais de 1 milhão. 600 mil por semana. Caramba, Foi foi bom o ritmo. um mês aí. Mas a turma passa muito tempo aqui nessa sala também, viu, meu amigo? Exatamente. Que bom que a galera tá respondendo. respondendo. É isso. Agradecer demais a cada um de vocês. Nos encontramos nos próximos vídeos, lives. Entre sempre aqui, 45 minutos, tá? É o Brasil fora do eixo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.